aí, salve, salve meu povo, como vocês estão? Olha eu aqui de novo. Estou aqui na área, trocando essa ideia com vocês e buscando aí mais um episódio, né? O episódio de número 109. Dessa vez sim, episódio número 109, que originalmente iria numa terça-feira para que você reverbere-se. E eu diria para vocês que por ser um episódio 109, por ser um episódio mais de terça-feira, para que você reverbere-se, ele é um episódio mais complexo. E por ser um episódio mais complexo, eu trouxe uma frase do filósofo argentino Walter Kohan. O Walter Kohan, né, entre vários outros autores, ele traz uma ideia, né, de uma filosofia latina, uma filosofia que, por vezes, ela é rejeitada pelos grupos filosóficos, né, que tentam se manter dentro das ideias clássicas, enfim. Mas como eu sou parte, né, de uma geração de filósofos aí, com formação em filosofia mais recente, que já pega o campo pós-colonial, já pega um campo decolonial, que traz um campo epistemológico diferente, né, do que a maior parte de uma outra formação filosófica traz. Eu trago aí o Walter Kohan como uma das grandes referências, né, nos estudos de educação e principalmente nos aspectos aqui da região, né, da nossa região, da América Latina, Brasil, Argentina, né, e no geral América Latina. E o Walter Kohan, ele fala muito sobre a infância. E essa frase, né, do nosso episódio 109, ele está totalmente relacionado a isso. Infância é o nome de um milagre, o da interrupção do ser das coisas pela entrada do seu outro, do outro ser, a condição de toda e qualquer diferença. Então, a infância é o nome de um milagre. E esse milagre é a interrupção do ser das coisas pela entrada do seu outro, do outro ser, a condição de toda e qualquer diferença. Ou seja, do seu outro, do outro ser, a condição de toda e qualquer diferença. Parece um pouco complexo, né? Então, se a gente for pensar, vamos quebrar em partes bem interessantes, já que a gente está há um tempo, como eu tenho dito para vocês, retomando, né, os conceitos e trazendo essa filosofia reverbérica, tentando deixar algo já equalizado com a data de hoje. Não sei que dia você está ouvindo isso, né? Eu estou gravando aqui, não é no dia 19 de setembro, mas originalmente dia 19 de setembro, uma terça-feira, a gente pede que você reverbere-se. E reverberar-se tem a ver com você deixar com que essa frase do Walter Kohan impacte, né, o seu cotidiano, impacte suas ações, impacte seus pensamentos. Então, eu vou dividir em 3 partes essa frase. Primeiro, falar para vocês do milagre da infância. Né? Quando a gente está falando do milagre da infância, vamos lá, começar por ele. O milagre da infância, quando a gente pensa nesse viés de milagre da infância, trata de uma ideia de como você deveria lidar com a infância, certo? O dever lidar com a infância, o trato que eu estou pedindo para que você se reverbere ou reverbere-se da melhor maneira que você conseguir compreender, se dá da seguinte maneira. A criança, ela tem um processo de descoberta, né? A infância é um processo de descoberta, onde a criança, na sua ingenuidade, dentro das coisas que ela já conhece ou tem conhecido de mundo, ela se permite acessar na mais pura, da maneira mais pura, o saber. Ou seja, o que é isso? Qual que é o milagre da infância? O milagre da infância é você não partir de preconceitos, né, de coisas preconcebidas, trazendo suas verdades
para impedir que as verdades ou outras possibilidades de conhecimento venham fazer parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, daquilo que você entende como certo, errado, ou como importante, não importante, enfim. Então, a infância é esse período em que você está desprovido de preconceitos, ou até mesmo de conceitos, né? Ou de preconceitos, melhor dizendo. Uma vez que é disso que eu estou falando com vocês, né? Da infância, ela tem um momento de não trazer nada preconcebido, nada como preconceitos, né? Bom, sendo ela um milagre, né, a gente tratando como um milagre, esse milagre tem a ver com os processos de como as coisas vão se dar na infância. Então, nada, pensando nesse aspecto, ele vai ser certo. É certo que a criança vai andar com tantos anos. É certo que a criança vai fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, eu tô com uma filha de 1 ano, né? Pouco mais de 1 ano, uns dias a mais de 1 ano. E assim, várias pessoas têm essa noção de que, e aí minha família principalmente fala, né? Vai andar com tantos meses, você andou com 10 meses, já tá falando, vai falar. O que tanto faz nesse processo? Porque os tempos que as coisas acontecem, elas não são padrões para as crianças. Então a infância é esse milagre. Não tem um padrão, não tem algo fechado. Vai andar com 10 meses, vai cantar com... Não tem essas certezas. Então, esse milagre da infância, que a gente entende, que traz pra gente os elementos que vão fazer com que o conhecimento, o aspecto de quem é essa criança, ou quem será essa criança no futuro não muito distante, e todas essas coisas que vão implicar o aspecto de ser quem você vai ser, dialoga com esse milagre, né, da infância, de você viver a infância. Viver. Não já pressupor o que seria ou o que deixaria de ser. Então, esse aspecto da criança ser a criança é um aspecto dela viver a vida de ser criança, né? Como é ser criança? O ser criança é o aspecto vivido, certo? E aí, ampliando esse olhar, a gente traz a segunda parte. O milagre, infância, é o da interrupção de ser das coisas pela entrada do seu outro, do outro ser, a condição de toda e qualquer diferença. Ou seja, a interrupção de ser das coisas pela entrada do seu outro, do outro ser. Então, a partir do momento que a criança, enquanto sujeito, ou enquanto ator social, ou enquanto nome que você quiser dar, tá? Porque às vezes a galera dá uns conceitos, dá uns nomes na área acadêmica que a gente fica pensando. O sujeito, qual sujeito, né? E aí depois você vai para a literatura, tem os sujeitos da frase, e aí você entende na sociologia quem são os sujeitos. E aí quando você fala ator, né? Aí você vai falar ator social, mas aí alguns lugares não gostam de falar ator. Mas enfim, gente, vamos pensar a pessoa, principalmente. A pessoa na sua infância. A pessoa no contexto do outro, de quem é o outro. Então, essa interrupção do milagre, ela se dá a partir da influência do outro. O outro, que é o outro nessa relação, né, que pode ser a família, que pode ser o outro, né, quando a criança começa a ir para a escolinha, que pode ser o outro, que pode ser o professor na escolinha, a professora, que pode ser se a criança, de repente, vai com o transporte escolar, né, o motorista do transporte escolar ou a pessoa que acompanha o transporte escolar,
Então, o outro, que esse milagre chamado infância se relaciona, ele se transforma numa outra possibilidade. O outro que está presente, né, o ser outro que está presente, ele se faz presente em dado contexto em que a criança em relação ao outro deixa de ser a criança que ela é e passa a ser outra criança pelo aspecto de conviver com esse outro. Ela passa a ser outra, mesmo sendo ela mesma, ela tem outras conexões, outras, como eu gosto de usar, confluências, né? Que as pessoas usam muito a ideia de influência, mas eu não uso muito, né? Eu gosto de usar essa ideia, né, do Preto Zezé, né, do Antônio Bispo dos Santos, né, da coisa da confluência, não da influência, né? Porque é impossível alguém que te influencia, mesmo, né, os influenciadores da rede social, é impossível, se você for pensar, que eles vão te influenciar sem ser influenciados. Então existe aí uma influência que se dá a partir da sua influência também sobre. Algumas pessoas, né, eu tenho, né, uma circulação em rede social, que vocês estão aqui percebendo isso, e eu tenho circulação com outras pessoas também, que trabalham, né, com essa função de influenciador e trabalham por outros vieses também do mercado digital, de todo esse espaço de rede social, e eu compreendo muito bem que essas pessoas, em dado momento, em dada situação, elas se sentem ofendidas com alguns comentários, se sentem ofendidas com alguma forma que você trata, o que garante aí, né, o que eu acabei de dizer para vocês, quando você influencia, né, sendo um influenciador, e você ouve, né, comentários, você ouve as pessoas, você dialoga com outras pessoas e você se sente influenciado também por elas. Então, como eu disse, não se trata de uma pura e simples influência. E sim, como esses autores que eu citei, que são grandes lideranças de movimentos sociais, a gente sabe que trata de confluências e não só de influências, né? De trocas, vamos dizer, trocas de influências, trocas de conhecimentos, de ideias, de formas de ser, estar e se viver no mundo. Então é disso que eu estou falando para vocês quando eu trago a ideia do Walter Coan, representada aí de diferentes maneiras, quando eu trago a ideia do Walter Coan, pensando que a interrupção do ser das coisas, ali daquele milagre da infância, que são descobertas, que são aqueles momentos em que a criança está acessando o mundo e está descobrindo o mundo, ela, por sua vez, vai ser a interrupção do ser das coisas para a entrada do outro, que vai fazer parte desse mundo, né, do outro ser, e a partir disso, ela vai ser toda a condição de toda e qualquer diferença. Ela vai ser a condição de toda e qualquer diferença. Sendo assim, toda e qualquer diferença que essa criança vai acessar, vai constituir essa criança como ela. Sendo assim, o que a gente pode ampliar no nosso olhar relacionado a ser o outro, né? A ter o outro, ser o outro como uma influência, ter o outro como uma confluência, como eu acabei de dizer, uma influência, como eu acabei de dizer, você tem e é o outro e tem o outro como essa influência, você tem aí uma forma de se relacionar com outras pessoas de outras formas, de outro modelo, né, de como você se constitui enquanto sujeito. Bom, dito isso, eu gostaria de falar para vocês que eu sugiro, né, também gostaria de falar para vocês e pedir para que vocês tentem buscar na vida de vocês as influências
as confluências e tudo que constitui você enquanto sujeito, de uma forma como você fosse criança, você estivesse buscando lá no início, né, de experimentação, de compreensão daquilo que te faz ser. E como aquilo depois vai se estabelecer com o outro e vai fazer com que você se torne outro, sendo quem você é nesse momento, mas sim caracterizando-se também por outro. Então, eu encerro por aqui, deixando aquele beijo no seu coração, mandando um bom recado que você sempre tem. Ó lá, ó. Beba água.